A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos, da editora CPAD. Estamos estudando o primeiro trimestre deste ano de 2025, trazendo uma série de lições que traz como assunto geral em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Bom, pelo título aqui, pelo sumário, pelo assunto geral, dá para vocês terem uma noção de que as nossas lições estão girando em torno de textos bíblicos para refutar as doutrinas errôneas, as heresias que têm surgido ao longo do tempo, justamente atacando a ortodoxia da doutrina bíblica, atacando a doutrina na sua originalidade, o conservadorismo que nós aprendemos e desenvolvemos a partir do propósito que nós temos de não adulterar o ensino que foi dado originalmente pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Bom, nós já estamos aí na sexta lição, nós vamos estudar hoje a sexta lição, e a sexta lição traz como título: O Filho é igual com o Pai. Vocês já repararam que quem tem a revista aí certamente deve ter percebido isso, que boa parte das lições que nós estamos estudando nesse trimestre estão tratando de cristologia. Nós estamos estudando várias lições que tratam exatamente de uma explicação, né? Nós temos esclarecimentos sobre a pessoa de Cristo, sobre a divindade de Cristo, a deidade de Cristo. Nós começamos estudando nesse trimestre sobre a Trindade, mas é interessante você observar que a defesa dessa doutrina da Trindade, ela está muito relacionada com a defesa da cristologia. Ou seja, é muito importante que nós entendamos Cristo para que nós possamos entender a Trindade. É muito importante que nós saibamos identificar nos textos bíblicos a deidade de Cristo, a divindade de Cristo, para que nós tenhamos condições de compreender a Trindade. Um assunto está relacionado diretamente com o outro. Não dá para a gente crer na Trindade se nós temos um conhecimento confuso a respeito da deidade de Cristo, da própria pessoa de Cristo. Se nós não entendermos a natureza humana e a natureza divina de Cristo, certamente a nossa crença na Trindade ela vai ser minada. É por essa razão que Jesus ele é constantemente atacado. Eu digo Jesus no sentido a natureza, o entendimento sobre a divindade de Cristo é um assunto que é constantemente combatido dentro desses grupos heréticos, porque na verdade é uma estratégia do diabo fazer as pessoas ficarem confusas em relação a Cristo para, consequentemente, também ficarem confusas em relação a Deus, em relação à pessoa de Deus, a natureza divina, em relação à Trindade. Então, um assunto está sempre relacionado diretamente com o outro. Nesta lição que nós vamos estudar agora, que é a lição de número 6, o título da lição tem esse seguinte comunicado, né? Vamos colocar assim: o Filho é igual com o Pai. A lição de hoje, ela tem como objetivo nos fazer compreender isso. O Filho é igual com o Pai. A princípio, para nós cristãos que defendemos a ortodoxia bíblica,
Para nós isso é ponto pacífico. Nós entendemos com muita facilidade que o filho é igual com o pai. Agora, é sabido também por nós que existe também muita confusão por aí afora em relacionado a esse tema. Existem muitos grupos que se dizem cristãos, grupos que nós classificamos como pseudo-cristãos, mas eles se autodenominam cristãos, eles se identificam como cristãos. No entanto, eles apresentam para nós um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Eles falam de Jesus, eles pregam Jesus, eles até defendem a existência de Jesus, mas quando você vai procurar compreender de que Jesus eles estão falando, nós começamos a perceber que o Jesus deles não é o nosso Jesus. O Jesus deles é diferente do Jesus que nós pregamos. Por quê? Porque nós pregamos um Jesus que tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, que se funde numa pessoa só, uma pessoa única, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o Jesus que nós pregamos. Pregamos que esse Jesus, ele é 100% homem, ele veio a esta terra e foi 100% homem vivendo aqui na terra e, ao mesmo tempo, 100% Deus, divino, com a sua deidade devidamente preservada. Então, esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o Jesus que nós pregamos. Mas nós, estudando certos grupos por aí afora, percebemos que eles falam de Jesus e afirmam ser o mesmo Jesus que o nosso. No entanto, o Jesus deles deixa a desejar em alguns quesitos que nós entendemos ser cruciais para a definição de Cristo, do Cristo que nós cremos. E a lição de hoje vai nos ajudar a compreender um pouco isso. A lição, ela afirma que o filho é igual com o pai. Mas essa crença que nós temos aqui, ela não é uma crença defendida por muitos grupos, que afirmam que Jesus existiu, afirmam que Jesus até foi e é filho de Deus, mas eles têm uma interpretação para essa conotação, né? Jesus, filho de Deus, eles têm uma interpretação que não é a bíblica. Porque o que a Bíblia fala? O que a Bíblia quer dizer quando apresenta Jesus como filho de Deus? Quando a gente fala dessa expressão filho, a gente tem uma ideia de filho como sendo alguém que está subordinado a nós. Bom, o filho, ele está subordinado ao pai. O pai é maior do que o filho. Nós trazemos para dentro do nosso conceito cultural, linguístico, filosófico, nós trazemos essa ideia, né? Muitas vezes, não, o filho é um ser subordinado que está inferior em relação ao pai. Biblicamente falando, de acordo com a interpretação judaica, de acordo com o conceito judaico, de acordo com o pensamento filosófico judaico, não. O filho, a expressão filho, é uma expressão que define alguém da mesma essência, que tem a mesma substância, a mesma natureza. Então, quando a Bíblia afirma que Jesus é filho de Deus, a Bíblia não está dizendo que Jesus é um ser imediatamente inferior ao Pai, que está logo abaixo do Pai, que está um degrau abaixo do Pai. Não. A expressão filho na Bíblia para definir a figura de Cristo é uma expressão que define Cristo, define o Senhor Jesus como alguém que tem exatamente a mesma essência,
a mesma natureza do Pai, ou seja, está no mesmo nível, no mesmo patamar. Mas, pastor, e aquelas passagens bíblicas onde Jesus disse que foi enviado pelo Pai, que ele veio cumprir a vontade do Pai? Sim, nós precisamos se lembrar que Jesus, ele tinha duas naturezas. Jesus, ele cumpriu a sua missão que foi dada a ele para cumprir na condição humana. Jesus veio a este mundo na condição de homem para cumprir uma missão. E nesse sentido, ele veio para obedecer, para cumprir. Mas aí nós estamos falando da natureza humana. Mas Jesus, enquanto Deus, ele não é menor do que o Pai. Jesus, enquanto Deus, ele está no mesmo nível do Pai. Quando a Bíblia afirma que ele é filho de Deus, quando a Bíblia afirma que ele é filho do Pai Celestial, a Bíblia está afirmando que ele possui a mesma essência. Se ele possui a mesma essência, a mesma substância do Pai, isso significa que ele é todo-poderoso como Pai, ele é onisciente como Pai, ele é onipotente como Pai, ele é onipresente como Pai, ele é eterno como o Pai é eterno, ele é imutável como o Pai é imutável. Então, essa lição aqui é muito importante para nós, para que nós entendamos de uma forma mais profunda quem é Jesus, quem é o Senhor Jesus Cristo, como nós devemos entender o Senhor Jesus, como nós devemos enxergar o Senhor Jesus, o que a Bíblia, o que as Sagradas Escrituras nos revelam a respeito do Senhor Jesus. As Sagradas Escrituras nos revelam que Jesus foi 100% homem, 100% Deus, e ele possui a mesma essência, a mesma natureza do Pai, como também a mesma essência, a mesma natureza do Espírito Santo. Isso faz com que Jesus seja filho, não no sentido de submisso, filho no sentido de possuir a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma natureza. Tá certo? Infelizmente, muitos, mesmo tendo a Bíblia nas mãos, mesmo tendo as Escrituras nas mãos, acabam cedendo à tentação de tentar dar uma definição, um conceito para o Senhor Jesus que vai além das Escrituras. E essa é a razão de nós termos hoje tantas confusões em relação à pessoa do Senhor Jesus. Há muitos por aí falando de um Jesus desconhecido para nós. Há muitos por aí pregando um Jesus desconhecido das Escrituras. Um Jesus inventado, um Jesus imaginado, um Jesus que foi conceituado por mentes, por pensadores que fugiram da ortodoxia bíblica, abandonaram os textos bíblicos que nos apresentam o Senhor Jesus como ele de fato é, e criaram uma definição de um Cristo que é totalmente distante, que está longe daquilo que as Escrituras nos apresentam no que diz respeito ao Senhor Jesus. Tá certo? Bom, vamos lá. O nosso texto áureo diz o seguinte: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. A carta de Hebreus capítulo 1, versículo 8, é um texto, esse versículo que nós temos aqui no textuário, é um texto que faz parte de um contexto onde o escritor aos Hebreus estava apresentando Jesus como um ser superior, superior aos anjos, porque a carta aos Hebreus ela foi escrita para exatamente provar a superioridade de Cristo em relação aos anjos, em relação a Moisés, em relação ao sacerdócio araônico, em relação ao templo, aos sacrifícios,
A carta aos Hebreus foi escrita para destacar a superioridade de Cristo. Consequentemente, foi uma carta que também apresentou e apresenta para nós a deidade de Cristo, a divindade de Cristo. Nós temos lá aquele versículo magnífico em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nos fazendo compreender que Jesus ele é eterno como o Pai é e também imutável, porque se ele é o mesmo significa que ele não tem sombra e nem variações de mudanças. Ele é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a carta aos Hebreus é uma carta escrita para mostrar que Jesus não era um ser humano comum. Jesus, ele não era um ser espiritual submisso, subordinado ao Pai. Não. Ele escreve a carta mostrando que Jesus é Deus. Jesus tem a essência, a natureza do Pai. Jesus, o Filho e o Pai são um. Hebreus capítulo 1, versículo 8 é um texto bíblico que está inspirado nos Salmos, que nós vamos ler mais à frente também. E tanto o texto em Salmos como também aqui em Hebreus está nos apresentando aqui o próprio Deus, o próprio Pai, tratando o Filho como Deus. Olha o que o versículo está dizendo aqui. Mas do Filho, ou seja, o Pai, se referindo ao Filho, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Não há dúvida para nós de que aqui, essa passagem bíblica, ela estava fazendo alusão a Cristo, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Messias. E nesse texto, o próprio Pai chama o seu Filho de Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Não há dúvida para nós. Não há dúvida. Lendo a Bíblia sem nenhuma tendência, lendo a Bíblia com o seu olhar simples e singelo, fica muito claro para quem ler a Bíblia que Jesus, ele é Deus. Ele é Filho de Deus, mas o Filho, aqui é o termo que define Jesus como a essência, como aquele que tem a mesma natureza do Pai. Não há dúvida para nós aqui. A verdade prática diz: o termo teológico, Filho de Deus, é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Então nós aprendemos aqui na verdade prática que a expressão Filho de Deus é um título dado a Cristo justamente para que nós entendamos que Jesus Cristo, ele possui a mesma essência do Pai, portanto ele é eterno como o Pai é. Agora, João capítulo 10, versículo 30 até o 38, temos aqui uma passagem bíblica que nos mostra uma coisa interessante. Uma coisa interessante, quando Jesus estava se apresentando ao povo naquela época, enquanto ele estava aqui na terra como homem, e quando Jesus ensinava, até os judeus, que eram críticos ao Senhor Jesus, que não criam em Jesus, eles entendiam o que Jesus queria dizer. Para os judeus, ficou muito claro que Jesus se apresentou como o próprio Deus. Para os judeus isso ficou claro. Tanto é que esta passagem que nós vamos ler aqui é uma passagem que nos mostra a reação dos judeus ao ouvir o discurso do Senhor Jesus e ficar claro para eles que Jesus estava se apresentando como Deus. Agora vocês vejam como as coisas são, né? Os judeus, que eram críticos do Senhor Jesus, entenderam pelo discurso, pela pregação do Senhor Jesus,
Eles entenderam que Jesus estava se apresentando como Deus no mesmo nível do Pai. E depois que Jesus foi assunto aos céus, que a igreja continuou pregando, depois que passou aqueles primeiros anos da igreja primitiva, já no segundo século, no terceiro século, surgem pensadores dentro da Bíblia, dentro da igreja, perdão, né? Surgem pensadores dentro da igreja que acabam desenvolvendo ideias, pensamentos em relação ao Senhor Jesus Cristo, que estava afastando as pessoas do verdadeiro Jesus Cristo da Bíblia. Tá certo? É isso que a gente está vendo aqui. Então vamos lá. João capítulo 10, versículo 30 até o 38, vamos ver o que diz aqui. Versículo 30. Olha que texto claro. O Senhor Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. O que Jesus quis dizer aqui, quando ele falou, eu e o Pai somos um? Somos da mesma natureza, da mesma essência. Não são dois deuses. Não é um Deus maior e um Deus menor. Um Deus grandão e um Deusinho. Não! Eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo o seguinte, estamos no mesmo nível, mesmo patamar. Somos duas pessoas, mas somos um em essência, natureza, autoridade, poder. É isso que Jesus está dizendo. Veja bem, Jesus está deixando bem claro aqui que há duas pessoas, mas uma só essência. Nesse contexto aqui, não está sendo falado sobre o Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus, ele deixa muito claro aqui que ele e o Pai é um. São duas pessoas, mas um Deus, uma só essência. Então Jesus diz, eu e o Pai somos um. E aí, aquilo que eu já falei aqui anteriormente, os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. E por que os judeus queriam apedrejar Jesus? Versículo 32, responderam Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhes, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Olha que coisa interessante. Os judeus, ouvindo Jesus ensinar e pregar, não tiveram dúvida de que Jesus estava afirmando ser Deus. E por que as pessoas hoje desenvolvem teorias, pensamentos, tentando tirar Jesus desta condição? Por que as pessoas desenvolvem ideias e pensamentos com o objetivo de enfraquecer essa doutrina, a doutrina da deidade, da divindade de Cristo? Está aqui. Até os judeus, eles compreenderam. Não creram, claro, é verdade. Mas eles compreenderam. Eles entenderam o que Jesus quis dizer. E é uma pena que as pessoas hoje têm a Bíblia nas mãos e às vezes não conseguem compreender aquilo que até os judeus nos tempos de Jesus entenderam. Entenderam que Jesus estava afirmando que ele é Deus. Então o versículo 33 está falando sobre isso. O versículo 34, responderam Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou Deus aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfema porque disse sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Novamente Jesus defendendo a ideia da unidade entre ele e o Pai.
né? Então ele afirma aqui, ó, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então Jesus mais uma vez afirma aqui que ele e o Pai são um só, formam um Deus só. Ele e o Pai são da mesma essência, da mesma natureza, tá certo? Depois nós vamos falar sobre o Espírito Santo também em outras lições lá na frente. Bom, mas vamos lá. Eu gostaria de pedir a vocês para acompanhar aí comigo o texto, né, do comentário aqui feito pelo pastor Ezequias Soares. Ele deixou aqui alguns pontos interessantes nesse comentário que eu gostaria de compartilhar com vocês. Na introdução está escrito o seguinte: essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Então, o objetivo desta lição aqui é mostrar que Jesus é Filho de Deus, mas é Filho de Deus no sentido de ser da mesma essência. Quais são os objetivos desta lição? Os três objetivos seguintes. Primeiro objetivo, mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. Segundo objetivo da lição, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. Terceiro objetivo é exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Tá certo? Vamos para o primeiro tópico da lição. O primeiro tópico da lição trata sobre a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Aí nós temos aqui o primeiro subtópico, ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Já expliquei sobre isso aqui, né? Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Salmos 8, versículo 4. Esse paralelismo é sinonímico, em que o poeta diz algo e em seguida repete pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus: assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Isto porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Muito bem, no segundo subtópico nós temos aqui o significado teológico. Aqui temos um ponto muito interessante também desta lição. Indica igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. A expressão Filho de Deus indica que Jesus, ele possui a mesma natureza, a mesma substância do Pai. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse: eu saí e vim de Deus. João capítulo 8, versículo 42. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João capítulo 16, versículo 28. Quando agora eu trabalho também, o texto diz assim: quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, João 5,17, estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Terceiro subtópico, o Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol no meio-dia. Ou seja, quando você encontra lá o texto dizendo Filho unigênito do Pai, está dizendo com muita clareza que Jesus, ele tem a mesma essência, a mesma natureza que o Pai. Por isso ele é chamado Filho unigênito. Tá certo? Mas abaixo diz o seguinte:
Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Também está aí em consonância com Hebreus capítulo 1, versículo 8, né? É o mais crucial, pois é uma citação direta de Salmos 46, versículos 6 e 7. O escritor aos Hebreus, quando cita aqui Hebreus capítulo 1, versículo 8, na verdade ele está fazendo uso do Salmos 45, versículos 6 e 7. Os textos são os mesmos. Hebreus repete o texto e ele traz a repetição desse texto, dizendo que nos Salmos, a passagem lá nos Salmos já estava apontando para a vinda do Messias, Jesus Cristo, que aqui é apresentado claramente como o próprio Filho de Deus, ou seja, como o próprio Deus. Aí na sequência o texto diz o seguinte: é importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é o cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Que história é essa de o Deus do versículo 6 está ungindo o Deus do versículo 7? Oh, perdão, o Deus do versículo 7, confundi. O Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6. Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade. Ou seja, você tem no versículo 7, versículo 6, a expressão Deus, você tem no versículo 7 da mesma forma. E aqui nessa passagem bíblica, o Deus do versículo 7, ele unge o Deus do versículo 6. Mas como é que é isso? Tem dois deuses? Não. O texto está afirmando que o Pai é Deus e o Pai ungiu o Filho. Deus também, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ungiu a Jesus Cristo. Deu para compreender? Então aqui o texto está falando de uma forma muito clara que o Pai e o Filho estão no mesmo nível, no mesmo patamar. Segundo tópico da lição, nós temos a heresia do subordinacionismo. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa doutrina sutil, mas que sutilmente ela tem surgido no meio cristão. Orígenes, subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai ou um Deus secundário ou menos divino que o pai. Os monarquianistas dinâmicos ou adicionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia. Mas Orígenes, do ano 185 a 254, foi o período que ele viveu, foi o seu principal mentor. Há nas vastíssimas e complexas produções literárias de Orígenes ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que desde a antiguidade os estudiosos do assunto estão divididos. Então Orígenes foi um cidadão, um dos pais da igreja, que tinha uma dificuldade de compreender a divindade de Cristo como nós compreendemos. Na verdade, ele foi um dos primeiros, ou o primeiro, a, de alguma forma, defender uma ideia de que Jesus era filho de Deus, mas um filho de Deus menor do que o próprio Pai. Então, esse pensamento dele gerou muitas confusões para a igreja lá atrás, viu? E o assunto, a doutrina dele, inspirou homens como Ário, e foi o tema da discussão do Concílio de Nicéia e outros concílios que discutiram, debateram duramente esse assunto. Nós temos o segundo subtópico aqui que fala sobre, no período pré-niceno, subordinacionismo foi, nos séculos 2 e 3, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade. E isso eles o faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora de contexto de algumas passagens dos evangelhos. Terceiro subtópico, nós temos métodos usados pelos
subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Somente ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. Aí temos as referências que falam sobre isso, Romanos capítulo 1, versículo 1 até o 4, Romanos capítulo 9, versículo 5. No entanto, os subordinacionistas pensam as escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens no Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como um homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Ou seja, eles, para defenderem a sua teoria, eles pegam versículos isolados, né, e usam esses versículos para tentar defender essa ideia de que Jesus não é Deus como o Pai é. Tá certo? No terceiro tópico desta lição, para nós fecharmos aqui, nós temos o seguinte tema: como o subordinacionismo se apresenta hoje. Pois é, hoje existem grupos que defendem a ideia de que Jesus não é Deus como o Pai é Deus. Temos grupos fora do meio cristão e temos dentro do meio cristão também, que são os grupos que nós chamamos de pseudo-cristãos. Nós temos dentro da igreja, dentro da igreja não, mas dentro do cristianismo, aí eu estou englobando os grupos pseudo-cristãos, temos dentro do movimento cristão grupos que, lamentavelmente, fugiram da ortodoxia cristã e desenvolveram um conceito sobre Jesus. Alguns desses grupos se inspiraram em Ario, né? Se inspiraram em Orígenes, se inspiraram em outros teólogos do passado que, lamentavelmente, se desvirtuaram, se distanciaram da fé. Bom, vamos ver aqui o primeiro subtópico. No contexto islâmico, os muçulmanos creem em Jesus? Sim. Os islâmicos defendem Jesus, a existência de Jesus? Sim. Só que eles não pregam o Jesus que nós pregamos. Eles têm um pensamento diferente a respeito de Jesus. Vamos aprender aqui. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro de doutrina. Aí temos as passagens bíblicas que nós, lendo, podemos perceber com muita clareza que Jesus não é um simples profeta. Jesus é muito mais do que um simples profeta. Jesus é Deus. Jesus, ele tem uma natureza divina. E ele não é um deusinho. Ele é Deus no sentido absoluto da palavra. Então nós temos aqui, por exemplo, Efésios 1, 21. O que esse texto fala a respeito da deidade de Cristo? O texto diz o seguinte: acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Esse texto está se referindo a Jesus. Está dizendo que Jesus tem um nome que está acima de todo nome, que tem todo o poder, toda a autoridade. Portanto, em Efésios 1, 21, fica muito claro que Jesus é Deus. Não há dúvida de que o Jesus apresentado aqui em Efésios capítulo 1, versículo 21, é Deus. Tá certo? Filipenses capítulo 2, versículo 8 até 11. O que é que diz o texto? O texto diz assim: e achado na forma de homem, se referindo a Jesus, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está aqui de forma muito clara o texto mostrando que Jesus é Deus. Ele vai ser adorado, vão se dobrar diante dele, vão glorificar o nome dele, porque ele é Deus como o Pai é. Está aqui de forma muito clara. Não há dúvida para nós de que Jesus é Deus, com base em textos como esse. Tá certo? Bom,
Nós temos aqui também, lá na bênção apostólica de Paulo, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, Paulo dizendo: a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Colocando os três no mesmo nível. As três pessoas da Trindade estão no mesmo nível. Detalhe, no caso da bênção apostólica citada por Paulo em Coríntios, o nome de Jesus está vindo até na frente do Pai. Porque ele começa dizendo: a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus. Então, não há maior ou menor. Os três estão no mesmo nível. As três pessoas da Trindade são Deus, é Deus, melhor colocando, né? É Deus, sem nenhuma dúvida para nós. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo está no mesmo nível. O Filho e o Pai estão no mesmo nível. Tá certo? Bom, seguindo aqui no comentário da lição, no segundo subtópico, nós temos aqui o movimento das Testemunhas de Jeová. É um outro grupo religioso do nosso tempo, que também diz crer em Jesus, mas o Jesus deles não é o nosso, porque eles creem em Jesus que, na concepção deles, foi criado pelo Pai. Ora, se Jesus foi criado pelo Pai, ele não é Deus. Eles dizem que Jesus é um Deus menor do que o Pai, porque o Pai criou o Filho. Não dá. Ou é Deus ou não é. Ou Jesus é Deus, todo-poderoso, soberano, eterno, imutável, onipresente, onipotente, onisciente, ou ele é Deus no sentido absoluto da palavra, ou não é. Não existe Deusinho, não existe metade Deus. Ou é Deus ou não é Deus. E aí vamos ler aqui um pouquinho sobre o testemunho de Jeová. O texto diz o seguinte: este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso Jeová, depois o Deus Poderoso Jesus, quer dizer, o Pai é Todo-Poderoso, e aí Jesus é poderoso. E em seguida, outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não pode ser Deus. Declara o apóstolo Paulo: todavia, para nós há um só Deus, e é o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Tá certo? E aí a conclusão da lição é a seguinte: o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância. Tá certo? Então, quando você lê que a Bíblia diz lá que Jesus é o Filho de Deus, não quer dizer que Jesus foi criado por Deus. Jesus, enquanto Deus, não foi criado pelo Pai, não foi gerado pelo Pai. Essa expressão, Filho de Deus, é um termo que define Jesus como sendo alguém da mesma essência, da mesma natureza do Pai. Por isso que Jesus disse: o Pai, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai estamos no mesmo nível. Deu para compreender? Isso é importante que se compreenda, irmãos, para que nós não apostatemos da nossa fé, não nos desviemos da doutrina bíblica, porque é isso que a Bíblia ensina. O que eu apresentei para vocês aqui, baseado nesta lição, é o que a Bíblia afirma, e não uma ideia de um fundador de grupo religioso, de uma seita. Não. O que nós estamos estudando aqui é o que a Bíblia diz de forma clara, explícita, notória.
A Bíblia diz claramente que Jesus é Filho de Deus, e essa expressão Filho de Deus está tratando da essência, natureza do Senhor Jesus. Eu espero que essa lição tenha sido de grande compreensão e de bom proveito para cada um de vocês que estão assistindo aqui. Compartilhe nossa lição, comente também aí, por gentileza, no nosso canal. E se você não se inscreveu, se inscreva. E convide as pessoas para se inscrever no nosso canal também, para fortalecer o nosso canal, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.